Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui à nossa aula de gestão escolar e hoje nós vamos trabalhar com o tópico funções da gestão escolar. Então o objetivo aqui é passar para vocês os aspectos básicos das competências inerentes ao cargo de gestor escolar. Quando um diretor, ele assume uma posição, essa posição dentro da escola, a primeira coisa que passa é o que eu tenho que fazer, quais são as demandas, quais são as obrigações, as responsabilidades que eu tenho ali dentro da escola. E o objetivo da aula de hoje é mostrar para vocês, inclusive foi criada uma matriz nacional dessas competências para orientar o trabalho da gestão dentro de uma escola. Então, o que o gestor escolar faz? Quais são na prática as responsabilidades do gestor? A ideia-chave aqui, ele não é apenas um administrador burocrático. Ele atua como articulador de pessoas, processos e objetivos pedagógicos. Ele é aquela pessoa que vai estar ali fazendo como é que eu posso dizer assim? Que cuida do aspecto interior da escola, os processos administrativos, pedagógicos e relacionais, e faz a ponte com os aspectos que estão fora da escola. Seja ali, se você estiver falando do Instituto Federal, ele tem campus, outros campos. Então, ele vai fazer essa ponte com outros diretores, com outros diretores de escola. É ele que vai estar em contato com a Secretaria da Educação, seja ela estadual ou municipal. Então, é aquele servidor, no caso, que vai estar na função de gerir todo o funcionamento da escola. E as funções clássicas da teoria tradicional da administração, ela vai envolver planejar, organizar, dirigir e acompanhar. Essas funções, como eu disse, elas vêm da teoria da administração geral, mas no ambiente escolar elas sofrem um pouco de adaptação. De que maneira? A parte do planejamento, cabe ao gestor a definição de metas e objetivos. Essas metas, elas envolvem todas as dimensões, metas pedagógicas, as metas administrativas da gestão dos recursos. E quando eu digo esse planejamento, não quer dizer que o diretor, ele que vai tomar as decisões de forma isolada. Não, pelo contrário. Ele vai convocar toda a equipe para poder, em conjunto ali, expor quais são os problemas, quais são os desafios e a proposição das metas. Por quê? Quando toda a equipe conhece as metas, todos eles trabalham para alcançar essas metas, A elaboração do PPP, Projeto Político Pedagógico, vamos ter uma aula só para falar dele depois. Planejamento anual e plano de ação, também nós vamos falar dele um pouquinho mais para frente. Previsão de recursos. Então, nessa etapa do planejamento, envolve esses aspectos aqui do funcionamento da dinâmica, tanto financeira quanto administrativa da escola. Então, o diretor não é só preencher documentos, mas definir rumos e o foco aqui na palavra coletivo. Por quê? Esses rumos, eles têm que estar integrados a toda a equipe da escola, tá? Cabe ao gestor também a distribuição de funções, organizar o calendário escolar. Geralmente numa escola, dependendo, não é só o diretor, tem uma comissão ou tem um outro servidor, geralmente um diretor de ensino que faz essa organização do calendário. Ele também vai organizar os recursos humanos e materiais e a estruturação de rotinas, tá? Na parte de dirigir ou coordenar, cabe ao gestor liderar as equipes. Então, quando tem uma mudança de gestão, vou comentar com vocês dentro do Instituto Federal, é ele que escolhe, é ele que faz os convites. Olha, eu estou aqui no cargo de diretor, e eu vou escolher dentro da minha equipe um servidor para ser o diretor de ensino, um servidor para ser o coordenador de curso, um servidor para ser o coordenador do NAPNE, da assistência estudantil. Então, ele vai ser aquele que vai formar a sua equipe, liderar, dando direcionamento, fazendo a parte de mediação de conflitos. Isso acontece muito dentro de qualquer trabalho em grupo, É preciso que o gestor ele tenha essa habilidade, essa inteligência para saber, através do diálogo, como liderar e resolver conflitos internos eventuais que possam surgir e tomar as decisões.
Então, eu deixei essa frase aqui para vocês. Aqui entra a dimensão humana da gestão. O gestor trabalha com pessoas e não apenas, né, com normas. Cabe também ao gestor a parte de acompanhamento e avaliação, acompanhamento das metas, as avaliações institucionais que ocorrem periodicamente. Cabe a ele verificar o monitoramento dos resultados e promover ao longo do ano aí os ajustes necessários. Controlar não é vigiar, é acompanhar rotas e corrigi-las quando necessário. Eu vou passar essa parte aqui um pouquinho mais superficial, porque eu creio que muitos de vocês já entendem esse funcionamento. Eu gostaria de focar mais para frente nas dimensões e qual que é o papel do gestor ali em cada uma dessas dimensões. Relembrando da aula passada, a gente viu que a gestão escolar ela envolve 4 dimensões. A pedagógica, que é a que rege todas as demais. A parte administrativa, que está relacionada com o funcionamento do planejamento e funcionamento da organização escolar. A parte financeira e a relacional comunitária. A gente já viu isso na aula passada. Na dimensão pedagógica, o gestor ele vai fazer a organização do trabalho pedagógico. Ele tem que entender do básico, né, da parte pedagógica, do plano de ensino, da parte das normas da BNCC, do acompanhamento da aprendizagem, das teorias da educação. Aqui um ponto importante também é a formação continuada, que é quando ele incentiva os seus colaboradores, seus colegas, né, a estar sempre se capacitando, procurando formas de melhorar o seu currículo, seja através de uma formação, de uma pós-graduação, de um curso de extensão. E ele também tem que estar atento sempre às avaliação educacional. O gestor precisa compreender o processo de ensino-aprendizagem, mesmo que não atue diretamente em sala. Geralmente os diretores eles não têm tempo, né, por assim dizer, para estar dentro de sala de aula, mas ele tem que entender do processo pedagógico ali. Da parte administrativa e financeira, mesmo que o diretor não venha da área da educação, não tenha uma formação em contabilidade, ele precisa entender e aprender sobre a gestão financeira da escola. Por quê? Porque é o CPF dele que vai estar lá nas licitações. Cabe ao gestor assinar toda a documentação, pagamento de despesa, ordenação de pagamento. Então, caso o gestor não tenha um certo cuidado, é o CPF dele que vai estar aparecendo ali. Ele tem que arcar com as responsabilidades das ações que ele toma na escola. Então, na parte administrativa, ele cuida da documentação escolar, ele tem que estar atento às normas e os regimentos, bem como os recursos humanos, né? O gestor, diretor escolar, ele é responsável também pela execução dos recursos, prestação de contas e transparência, como eu já apresentei para vocês. Aí, ó, até deixei aqui, ó, a responsabilidade legal é do gestor. Na dimensão relacional, o gestor ele vai ter aquele contato com a família, vai mediar conflitos, prezar por um clima organizacional sem brigas, sem conflitos, prezar pela participação também da comunidade, né? E aqui uma característica importante para o gestor é se atentar à importância da comunicação e da escuta. Por quê? Através do diálogo é possível fazer, como que eu posso dizer assim, com que toda a equipe trabalhe para um bem comum, para que as metas elas possam ser atingidas ali dentro do que foi proposto no início do ano. Então, para finalizar essa primeira parte, eu gostaria de trazer para vocês aqui a Matriz Nacional Comum de Competências do Diretor Escolar. Esse foi um documento criado pelo CNE, né? E foi publicado em 2021, e ele traz 4 dimensões das competências que um gestor ele precisa ter. Dentro de cada uma das dimensões, administrativa, relacional, financeira e pedagógica, ele vai trazer diversas competências. São mais de 30 competências que o gestor ele precisa ter. Então, esse documento funciona como um guia
para ajudar ali o dia a dia do gestor escolar, tá bom? Esse documento ele é em PDF, ele está disponível na biblioteca do Moodle. Eu trouxe um resumo aqui dele, das 4 dimensões, do que o diretor deve fazer. Na dimensão política institucional, o diretor deve fortalecer a participação da comunidade, dialogar com famílias, promover a gestão democrática e aproximar a escola da sociedade. Essa dimensão política institucional é aquele momento que eu disse para vocês que o gestor ele faz a ponte entre a escola e o contexto onde a escola está inserida, seja ali a comunidade do bairro, seja as outras escolas pertencentes àquela rede de ensino. Então, é essa comunicação entre o que está dentro e o que está fora da escola. Já na dimensão pedagógica, esse documento ele traz as orientações relacionadas ao acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem, ao apoiar os professores, garantir que o currículo seja desenvolvido e usar dados de aprendizagem para a melhoria da escola. Então, são as competências relacionadas à dimensão pedagógica. Na dimensão administrativo-financeira, o diretor ele vai envolver a parte de organização da escola, gestão dos recursos financeiros, manutenção da infraestrutura e funcionamento eficiente da escola. Já a parte relacional, o gestor, cabe a ele as competências relacionadas à liderança, mediação de conflitos, promoção de um ambiente e desenvolvimento profissional. Basicamente, é tudo aquilo que eu trouxe nos slides anteriores, mas agora organizado em um documento. Esse daqui é um print que eu dei dessa matriz nacional. Eu vou pedir para vocês em casa, com o tempo, dar uma lida, passar o olho, porque isso ajuda muito depois a você ter uma ideia, uma noção do que cabe ao gestor. Como são muitas dimensões, eu vou ler só as competências, tá? Bem por cima mesmo, para a gente ter uma noção do que se espera de um diretor. Então, espera-se liderar a gestão da escola, trabalhar e engajar com e para a comunidade, implementar e coordenar a gestão democrática na escola. Lembra da gestão democrática? Cabe também, como competência, responsabilizar-se pela escola, relacionar-se com a administração do sistema da rede de ensino, coordenar as ações que promovem a segurança na escola, desenvolver uma visão sistêmica e estratégica. Já na dimensão pedagógica, vamos dar uma olhadinha bem rápida aqui, ó. Focalizar seu trabalho no compromisso com o ensino e aprendizagem na escola, conduzir o planejamento pedagógico, apoiar pessoas diretamente envolvidas no ensino e aprendizagem, coordenar a gestão curricular e os métodos de aprendizagem de avaliação, ou seja, tudo aquilo envolvido à parte pedagógica. Promover o clima propício ao desenvolvimento educacional, desenvolver a inclusão, a equidade e a aprendizagem ao longo da vida e a cultura colaborativa. Já na dimensão administrativo-financeira, cabe ao gestor coordenar as atividades administrativas da escola, zelar pelo patrimônio, coordenar as equipes de trabalho e gerir, junto com as instâncias constituídas os recursos financeiros da escola. À primeira vista, parece que é muita informação. E isso cai bastante em concurso público. Mas se você tiver uma noção do que é cada uma dessas dimensões, você consegue chegar facilmente ali na resposta para resolver a sua questão do concurso, tá bom? Caso você um dia se torne um gestor, convém você imprimir esse documento e deixar ele ali numa pastinha e andar sempre com ele próximo à gaveta para você consultar, de modo a você ali, né, ter sempre ali as boas práticas de um gestor. Na dimensão pessoal e relacional, vão ser aquelas competências que envolvem ali o convívio, o trabalho em equipe, que seria cuidar e apoiar as pessoas, agir democraticamente, desenvolver alteridade, aquela empatia e respeito às pessoas, agir orientado por princípios éticos com equidade e justiça, saber comunicar-se, ser proativo. Deixa eu ver se tem mais alguma competência. Comprometer-se com o seu desenvolvimento profissional, tá? Aqui entra, ó, o diretor busca ampliar e atualizar seus conhecimentos gerais, e especialmente sobre a educação, a escola, seus sujeitos,
aquele momento em que o diretor ele não fica parado ali no tempo, ele vai sempre buscar estar se capacitando e se desenvolvendo da melhor forma profissional. Depois que a gente viu todas essas competências aí, a liderança, existem alguns modelos de liderança, né? Tem aquele tradicional autoritário, que nos últimos anos, né, após a redemocratização, buscou-se sempre, né, inclusive com a LDB 9496, a ir contra essa gestão autoritária. Então, hoje a gente preza pela gestão democrática, pela liderança participativa, pautada na construção da confiança entre a equipe e o seu gestor. A liderança na escola não é poder, é influência ética, né? Então, o gestor ele tem que agir de maneira ética, sendo ali uma referência para a sua equipe. As decisões devem ser colegiadas e não individuais. Muitas escolas ainda tomam decisões individuais, isso daí acaba criando um clima, como é que eu posso dizer assim, de trabalho insalubre até, às vezes, né, pode gerar processo, pode gerar PAD, e todas as atitudes do diretor têm que ser pautadas nas decisões legais, baseada nas normas legais, tá bom? Uso de dados diagnósticos para embasar as atitudes, né, a tomada de decisões, sempre fundamentadas em dados em legislação e jamais de forma impulsiva. O gestor precisa também ter ética, responsabilidade social, compromisso com a aprendizagem, uso responsável de recursos públicos, equidade, inclusão e transparência. É uma aula, pessoal, essa daqui, bem simples. É um conteúdo muito fácil, muito tranquilo. Vocês vão ver que na hora da gente resolver as questões, não vamos ter dificuldades. De forma geral, para a gente encerrar, né, eu passei um pouquinho, gostaria que esse vídeo tivesse 15 minutos, essa parte de aula, mas a gestão escolar comprometida com a qualidade da qualidade social da educação, ela vai englobar as funções administrativas, as 4 dimensões, a liderança e a ética. A gente vai ter uma gestão escolar ali em consonância com uma qualidade de educação. E aí eu deixo aqui esse momento de reflexão para vocês. Se vocês fossem gestor de uma escola hoje, qual a função você considera mais desafiadora? Para mim, a parte mais desafiadora é a parte de lidar com a equipe, lidar com a gestão relacional. Por quê? A parte administrativa, você vai ali, é um pouco mais tranquila, porque você tem ali que lidar com o financeiro, quando o dinheiro acaba não tem o que fazer. Se você administrar de forma com responsabilidade. A parte relacional tem que ter um jogo de cintura, tem que ter uma habilidade para poder lidar com mediação de conflitos, e hoje em dia eu vejo que é um dos principais problemas enfrentados pelo gestor. Todo gestor que eu converso me dê muitas responsabilidades, mas não me traga problema relacionado à gestão da equipe. Por quê? Porque isso é algo complicado. Então, para mim, né, Edson, o que seria mais difícil seria essa parte de gestão de equipe. Vamos fazer alguns exercícios agora, para a gente poder fixar esse conteúdo? Então, bora lá. Vou trocar aqui a cor da caneta. Vou pegar uma caneta azul. Prefeitura de Caraguatatuba 2024, uma questão recente. Vocês vão ver que essas questões que eu trouxe aqui, basicamente, todas elas são dessa Prefeitura de Caraguatatuba, que explorou bastante essas funções da gestão escolar. Então, de acordo com a Matriz Nacional, aquele documento que eu mostrei para vocês, indica a sequência correta, verdadeira ou falsa, para as afirmações. O diretor deve engajar a comunidade escolar na elaboração do projeto político-pedagógico? Sim, ele deve engajar, faz parte da dimensão político-institucional. A competência para liderar a gestão da escola inclui promover um clima escolar acolhedor? Certo. Desenvolver uma visão estratégica para a escola é atribuição somente do corpo docente? Quando a gente tem que ficar
atento a palavras como sempre, nunca, somente, apenas, tá? Então essa visão e estratégia, ela é de toda a equipe de gestão, não somente do docente. Então essa daqui a gente vai considerar falsa. Um dos papéis do diretor é incentivar e apoiar o desenvolvimento profissional contínuo dos professores? Sim, é aquilo que a gente viu, chamada formação continuada. Em algumas carreiras, né, do magistério, existem, de tempos em tempos, uma licença para afastamento para capacitação. No Instituto Federal, a cada 5 anos, todo servidor tem direito aí a 3 meses de licença para capacitação. Então, ele continua recebendo o salário dele, mediante a matrícula em algum curso de pós-graduação, algum curso de aperfeiçoamento. A gestão democrática deve envolver os conselhos escolares e a comunidade? Opa, gestão democrática é aquela que engloba toda a comunidade escolar. Professores, coordenadores, técnicos, profissionais que trabalham na limpeza, profissionais terceirizados, os pais, a comunidade em volta, todo mundo. Isso é a gestão democrática. Então, nós temos como verdadeiro. Então, a alternativa correta aqui, ó, letra A, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Próxima questão. Na dimensão política institucional, uma das atribuições do diretor é... Lembra aquela política institucional que faz a ponte entre o que está na escola e o que está fora da escola? Seria não envolver famílias? Né? Conhecer a base nacional comum curricular para aplicar no cotidiano? Tem que conhecer, mas a base nacional comum curricular está relacionada mais à dimensão pedagógica. Deixa eu trazer aqui, ó, BNCC é mais a dimensão pedagógica. Conduzir a elaboração da proposta pedagógica, já até falou a palavra pedagógica, né? Manter contato, comunicar-se e trocar experiências com diretores de outras escolas. Lembra que eu disse para vocês que essa dimensão política institucional é a que faz a ponte? Então, nós acabamos de achar nossa resposta. Manter contato, comunicar-se e trocar experiência com diretores de outra escola. É uma das atribuições da dimensão política institucional. Olha só, vamos ver a outra aqui, só para a gente confirmar. Conhecer algumas características pedagógicas. Não, aqui já está relacionada à dimensão pedagógica. Então, a questão 2 seria letra D. Questão 3. Dentro das competências gerais, ó, de novo, da Matriz Nacional Comum de Competências, estão os seguintes objetivos. Quais são os objetivos dessa matriz comum? Por que ela foi criada lá pelo CNI em 2021? Ela foi, de forma geral, para auxiliar ali, né, o gestor em suas atividades cotidianas numa escola. Então, contribuir para o cumprimento da base nacional curricular? Sim. Focar nos resultados de desempenho escolar, priorizando rankings e comparação, competitividade entre instituições. Será que isso faz sentido? Faz não, né? Exceto. Ele quer que a gente marque o que está exceto, que isso não está de acordo. Vamos ver o restinho. Incentivar a parceria entre escola e as famílias? Sim. Monitorar, avaliar constantemente a aprendizagem dos estudantes, gerenciar os recursos e atuar na solução de problemas? Opa! Valorizar a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas, potencialidades, sem preconceitos. Também. O que está errado aí é isso aqui mesmo, ó. É a nossa letra B. Isso aqui está falso. Focar nos resultados do desempenho escolar, priorizando rankings em comparação? Não, a função de uma escola é sempre centrada no aluno. É promover o desenvolvimento integral daquele educando. Então, a gente não tem que priorizar ranking. Geralmente são as instituições privadas, né, que focam muito ali em passar aluno no vestibular de medicina, que vão focar aí rankings e comparação entre instituições. Mas não pode deixar de lado a formação integral de jeito nenhum, né, daquele estudante. Questão 4. Desenhar em colaboração, gestão democrática, com os demais agentes escolares, uma visão de futuro da escola, que se refletirá na construção coletiva de um plano de trabalho a ser aplicado de forma colaborativa.
Qual dimensão seria essa? Vamos pensar? Desenhar uma visão de futuro. Essa visão de futuro está relacionada com a parte, pessoal, não é a parte pedagógica, não é a parte pessoal interpessoal, não é administrativa e pedagógica. Por eliminação aqui, ó, nós vemos a parte política institucional. Essa parte política institucional que engloba uma visão de futuro, que refletirá numa construção coletiva. Questãozinha bem fácil essa. Já a questão 5. Garantir ou cobrar dos canais competentes que os serviços, olha aqui, ó, serviços, materiais e patrimônios. Quando a gente pensa serviço, material e patrimônio, nós estamos pensando de cara na dimensão financeira e escrevi errado. Administrativa, né? Garantir ou cobrar dos canais competentes que o serviço e patrimônio sejam adequados às necessidades e ações do projeto da escola é uma atribuição referente à dimensão administrativa e financeira. Não é político-educacional, não é participativa, não é pessoal e não é pedagógica. Mais uma. Assegurar o respeito aos direitos, opiniões e crenças entre a equipe de gestão, os estudantes, os familiares e os profissionais de educação que atuam na escola. A atribuição acima refere-se a qual competência? Vamos dar uma olhadinha de novo aqui, ó. Assegurar o respeito aos direitos, opiniões e crenças. Isso daí está de acordo com agir orientado por princípios éticos, com equidade e justiça. Vamos ver as outras. Gerir recursos financeiros. Tem nada a ver com a parte dos direitos, opiniões e crenças. Zelar pelos bens materiais. Também não tem nada a ver. Desenvolver alteridade, empatia e respeito às pessoas. Opa, essa aqui tá boa. Elaborar o projeto pedagógico, não. Eu trouxe aqui porque essa questão precisaria da gente entender o que significa essa palavra alteridade. E alteridade significa o reconhecimento da individualidade e subjetividade do outro, aceitando-o como um ser distinto de mim, com pensamentos e vivências próprias. Então, quando o diretor ele age dessa maneira, ele está ali, né, assegurando os direitos, as opiniões e as crenças entre a equipe de gestão, os estudantes, familiares e profissionais. Então, a nossa resposta aqui ficaria letra D. Combinado? Mais uma questão. Vou tentar ir rapidinho para a nossa aula ficar aí com meia hora, 35 minutos. A direção escolar precisa ter competência de coordenar equipes de trabalho, tendo como atribuições. Vamos ver o que está verdadeiro ou falso aqui. Delegar atribuições e dividir responsabilidades. Construindo uma liderança distributiva que engaje todo o grupo para o funcionamento. Nossa, perfeito. Motivar a equipe. Perfeito. Coordenar e articular professores em equipe de trabalho com compromisso, objetivos e metas comuns, previamente discutidos e acordados? Perfeito. Trabalhar sozinho? De jeito nenhum. A direção não pode trabalhar sozinha. Então, a gente tem como verdadeira aqui apenas a questão 1, 2 e 3. Mais uma. De acordo com a matriz nacional, de novo, a dimensão pedagógica exige do diretor o quê? Mesmo que ele não trabalhe em sala de aula. Vamos ver as alternativas? Foco exclusivo em questão financeira? Jamais. Elaboração de projeto pedagógico sem a necessidade de participação? O problema está aqui, ó, na sem a necessidade. Por quê? O PPP é um documento coletivo. Não pode ser só um setor ali, né, um grupo de pessoas só representando para fazer o projeto pedagógico. Capacidade de coordenar práticas pedagógicas e monitorar o desenvolvimento dos alunos. Opa! Tá com cara de ser essa daqui. Uma atuação que delega a gestão pedagógica exclusivamente aos coordenadores? Uma palavra, né? Gente, questão de concurso é muito tranquila. É só você ler com atenção que a gente consegue chegar na resposta. Foco exclusivo. Olha aqui de novo. Foco exclusivo nas questões administrativas da escola? Não. Letra C, nossa resposta. Tá?
A dimensão pedagógica exige do diretor a capacidade de coordenar práticas pedagógicas e monitorar o desenvolvimento dos estudantes. De acordo. Bora mais uma. O diretor assina a documentação, de acordo com os dispositivos legais do sistema, rede de ensino, relativa à vida escolar dos estudantes, bem como assina declarações, ofícios e outros documentos, responsabilizando-se pela sua expedição, legalidade e autenticidade. Quando a gente está falando dessa questão documental, nós estamos falando da parte administrativa, tá? O trecho acima descreve qual competência? Zelar pelo patrimônio? Não. Coordenar as atividades administrativas da escola? Sim. Olha aqui, ó. Assinar documentação, não é a parte administrativa? Aqui não falou nada de equipe de trabalho, não falou só dos recursos financeiros e nem falou do planejamento pedagógico. Nós estamos falando aqui, ó, é só ler com atenção de novo que a gente vai ver que está relacionada à atividade administrativa. Assinar a documentação de acordo com os dispositivos legais relativa à vida do estudante, bem como assina a declaração, ofício e outros documentos, prezando pela legalidade e autenticidade. Então aqui, letra B. 10. Dentre as atribuições da competência, coordenar as atividades administrativas está. Então vamos pensar aqui, ó. Nós estamos na dimensão administrativa. Garantir um ambiente escolar propício e efetivo efetivo acesso de todas as oportunidades educacionais, promovendo o sucesso acadêmico e bem-estar de cada estudante. Qual que é essa dimensão? Garantir um ambiente escolar propício e efetivo acesso com todas as oportunidades educacionais, promovendo o sucesso acadêmico. Seria ali mais a parte pedagógica, né? Parte relacional também, prevenir qualquer tipo de preconceito e discriminação também a gente está prezando pela parte relacional. Conhecer, divulgar e monitorar os indicadores de desempenho acadêmico, também está com a parte pedagógica. Apoiar professores, junto com a equipe técnica pedagógica na condição das aulas, também está na parte do pedagógico. Aqui ele quer coordenar atividades administrativas. Então só sobrou para a gente essa letra E, que seria utilizar ferramentas tecnológicas e aplicativos que promovam uma melhor gestão escolar, tanto no planejamento e uso de recursos, quanto na prestação de contas. De todas, apenas essa alternativa tinha a ver com as atividades administrativas. Se você, meu caro estudante, tem alguma dúvida em relação ao que engloba a parte administrativa, se não está claro ainda, eu sugiro você fazer uma leiturinha rápida lá daquele documento PDF, né, da Base Nacional Comum, que você vai tirar todas as suas dúvidas ali, se ficou alguma lacuna, tá bom? Questão 11. Dimensão pessoal relacional. Aquela parte que para mim é a mais complicada. O diretor escolar promove e constrói respeito e confiança por meio do seu comportamento ético, promovendo relacionamentos positivos e uma colaboração efetiva entre os membros da comunidade escolar. Inspira confiança devido à sua capacidade de ser profissionalmente imparcial, justo e respeitoso. Sendo assim, são competências dessas dimensões, exceto, vou grifar aqui, vou marcar como verdadeiro ou falso, porque a que for falsa é a nossa correta. É a típica questão que deixa a gente, que confunde a cabeça na hora de marcar. Vamos lá então. Agir democraticamente, está de acordo? Sim, né? Zelar pelo patrimônio e pelos espaços físicos tem a ver com a dimensão pessoal e relacional? Não tem, né? Zelar pelo patrimônio é a dimensão financeira e administrativa, tá? Dependendo se for patrimônio financeiro, né? Então essa aqui está falsa, não cabe aqui na parte relacional pessoal. Comprometer-se com o seu desenvolvimento profissional? Sim. Saber comunicar, cuidar e apoiar pessoas. Aqui era para marcar, aqui não está de acordo com aquela competência. No caso aqui, letra B. Mais uma questão. Ter predisposição para o estudo e o desejo da melhoria constante.
planejando e buscando momentos de qualificação profissional. A atribuição acima é referente a qual competência? Lembra que eu falei que tanto o gestor quanto a equipe tem que buscar sempre se atualizar sobre legislação, sobre a sua formação, sobre aquilo que tem de novidade, né? Qual competência é essa? Engajar a comunidade? Conduzir o planejamento pedagógico? Coordenar as atividades administrativas? Comprometer-se com o seu desenvolvimento profissional, gente. Olha aqui, ó, muito claro. Comprometer-se com o seu desenvolvimento profissional. É a parte de buscar sempre a qualificação profissional. Tá bom? Acionar as instituições de rede de apoio e proteção à criança e ao adolescente sempre que necessário. E já aconteceu isso comigo uma vez. Uma vez eu tinha uma estudante que ela estava sofrendo violência doméstica. E aí a estudante chegou lá com o olho vermelhinho, né, porque ela tinha tomado um soco no olho. E aí, era minha competência como coordenador? Sim. Acionar o conselho tutelar e notificar que aquela estudante estava sofrendo violência doméstica em casa. Então vamos lá. Esta atribuição pertence à competência cuidar e apoiar as pessoas. Qual dimensão seria essa, dentre aquelas 4? Financeira? Não. Seria pessoal e relacional. Não é pedagógica, não é política institucional e nem administrativa. É aquela que o gestor ele vai olhar para o aluno não como um número, né, ali, mas como um ser que tem uma vida, que tem dificuldades, que tem ali, que enfrenta desafios e vai tentar da melhor forma ali ajudar no que for possível. Sobre a dimensão pessoal, mais uma sobre a dimensão pessoal. É possível afirmar que o diretor deve incentivar a colaboração, mas não se comprometer com seu próprio desenvolvimento? Falso. Incentivar a competitividade? Jesus, né? Promover o diálogo e estimular conflitos? Nossa Senhora. Inspirar confiança por ser o profissional centralizador? Há o erro aqui na palavra centralizador. Inspirar confiança, ok, devido à sua capacidade de ser profissionalmente imparcial, justo e respeitoso. Letra E, né? Bem de acordo aí com o que a gente viu. Para finalizar, as nossas 2 últimas questões, elas são de outra banca e ela vai envolver o termo ali de estilos de gestão. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui a caneta azul para destacar um pouquinho. A ênfase na centralização ou distribuição do poder demonstra o estilo de liderança. Sobre esta afirmação, escreva V para verdadeiro e F para falso. O gestor estilo autocrático, aquele que centraliza o poder, que domina tudo, né? que é ele que manda e os outros obedecem, centraliza a tomada de decisão? Verdadeiro. O democrático compartilha a tomada de decisão? Verdadeiro também. Agora, o gestor no estilo laissez-faire, né, que vem aquela expressão francesa, deixa ser, deixa estar. Deixa as equipes fazerem como consideram melhor, não há direcionamento definido? Sim, pessoal, esse modelo de gestão, ele acredita que o gestor ele deve interferir o mínimo possível nas atividades da equipe. Por quê? Parte do pressuposto que a equipe já tem autonomia, ela já sabe, ela trabalha ali há muito tempo, então ela já sabe, ela já tem experiência necessária para conduzir a tomada de decisão. Então, tá verdadeira essa daqui? Tá verdadeira. O gestor no estilo laissez-faire deixa as equipes fazerem como consideram melhor, não há direcionamento definido. O estilo laissez-faire parte do pressuposto que seus membros são dotados de competências necessárias? Também. O gestor do estilo autocrático compartilha? Não, gente. O gestor autocrático, ele não compartilha. Ele toma a decisão dele por conta própria e os outros que obedeçam. Tá bom? Então ficou tudo verdadeiro, só a última falsa. A nossa alternativa aqui é a letra D. E a nossa última questão da noite, sobre a função de liderança do diretor em um processo de gestão, para a gente marcar verdadeiro ou falso. O diretor deve atuar como mentor do desenvolvimento de novas lideranças? Sim.
O diretor é aquele que vai incentivar, porque o cargo dele não é eterno, né? Tem ali um ciclo. Então, pela atuação dele, ele consegue motivar para que outros colegas ali da equipe possam também exercer essa função, né, de direção escolar. O diretor deve ser o orientador das diretrizes da escola mediante a prática da coliderança e da gestão compartilhada. Perfeito, né? Totalmente de acordo com a gestão democrática. O diretor deve associar sua liderança à consciência da responsabilidade social da função? Opa! Associar a liderança com a responsabilidade social da função. Então, temos aí que todas as alternativas estão verdadeiras. Letra D. Para quem não pegou, pode consultar aqui o gabarito dessa aula. Aqui estão as referências, principalmente o Libânio, né, que fala muito, né, uma referência muito importante. Ele vai falar aí das dimensões, da gestão, e fica como leitura para vocês depois, tá bom? Gostaria de agradecer a atenção, espero que vocês façam esse exercício aí para ficar bem firme com esse conteúdo e ter facilidade posteriormente em possível concurso que vocês venham a prestar. Muito obrigado pela atenção de todos. Um abraço.